Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui nessa live que eu faço toda quarta-feira. É uma live feminista, uma live em que eu entrevisto. Quarta-feira não, né? Hoje é quinta, já tô perdida aqui no tempo. Aqui, excepcionalmente essa semana, eu tive um compromisso ontem, na quarta-feira, e aí mudei, né, a data para quinta. Mas então, é uma live, né, que eu tenho feito toda semana aqui no Instagram. E eu chamo de live feminista porque é uma live em que eu entrevisto uma amiga minha. Sempre uma amiga interessante, né? Uma amiga, uma mulher empoderada, uma mulher que faz a diferença, né? E eu, graças a Deus, assim, tenho a oportunidade de conhecer muitas mulheres assim, mulheres que fazem a diferença na minha vida, e eu quero aproveitar, né, esse conhecimento e apresentar elas para vocês, né? Nessa noite de hoje, eu convidei uma amiga, a Fernanda Copelli. É a primeira live que ela faz aqui no Instagram, então eu tô esperando aqui ela chegar, né? Vamos ver se ela consegue entrar direitinho. Eu expliquei para ela, né, como fazia. Espero que ela consiga pedir. Ah, tá aqui, ó. Enviou uma solicitação para entrar. Muito bem, Fernanda. Fernanda. Fernanda já está entrando. Muito bem. Então, a Fernanda Copelli é uma amiga, não é uma amiga de muitos anos, né? As amigas que eu trouxe aqui são amigas, né, até hoje, assim, amigas de muitos anos. A Fernanda é uma nova amiga. O que eu acho muito bom também, porque a gente tem que estar aberto, né, a conhecer outras pessoas. E a Fernanda é uma dessas queridas, assim, mulheres queridas que eu conheci há alguns anos. E principalmente quando eu fui criar o núcleo da Baixada Santista da Associação de Juristas pela Democracia. Essa é uma instituição que eu faço parte, né? É a BJD. Vamos ver aqui que ela está conectando. Eu acho que ela está com dificuldade aqui na conexão. Mas vamos esperar aqui. Ou sou eu, né? Não sei também se é a minha ou a dela que está com problema. Mas vai dar tudo certo. Enviou uma solicitação para participar. Vamos tentar de novo. Então, eu estava comentando com vocês, para a gente já ir adiantando o assunto, que eu conheci a Fernanda há uns 2 anos atrás, quando nós criamos, aqui na Baixada Santista, o núcleo da Associação de Juristas pela Democracia. Esse é uma instituição assim que eu tenho muito carinho, né? Que eu sou fundadora. Eu participei de um seminário nacional que fundou essa associação de advogados do Brasil. Não substituir, falei errado. Ela procura somar, fazer um esforço complementar ao da Ordem dos Advogados do Brasil para denunciar o uso político do judiciário. A gente assistiu isso de forma muito forte, né, em 2016 para cá. Vamos ver aqui, a Fernanda. Eu vou tentar adicionar ela porque ela não está conseguindo entrar. Fica assim, conectando e ela não consegue entrar. E, bem, eu já falava para vocês da Associação de Juristas pela Democracia, né? Essa é uma associação, então, criada em 2018 e ela que foi criada em nível nacional, ela está presente em quase todos os estados do Brasil. No ato de fundação dela, nós tínhamos 23 unidades da federação reunidas no Rio de Janeiro, na PUC do Rio de Janeiro. E o objetivo dela é denunciar esse uso político do judiciário, que a gente percebeu assim de forma bem evidente, né, no impeachment da presidenta Dilma, durante os processos da Lava Jato, né, cujo objetivo ficou tão nítido era afastar o presidente Lula da disputa eleitoral em 2018. Isso depois ficou assim escancarado, né, quando o Intercept
The Intercept Brasil revelou as conversas entre os promotores e o ex-ministro Sérgio Moro, da Lava Jato. Isso, a Fernanda, ela tá tentando. Já é a terceira vez que eu tô aguardando Fernanda. Eu não sei por que fica conectando, e ela não consegue entrar. Eu acho que agora eu tô ouvindo alguma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? A Fernanda entrou. Acho que sim, só que aí fica conectando. Alguém me dá um feedback aqui? Se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes o problema de conexão é meu, aí eu posso tentar mudar aqui. Eu tô vendo que a Fernanda tá aqui no comentário, tô tentando. Então, eu não sei o que tá acontecendo, Fernanda, porque você pede para entrar, né? E aí fica conectando. Talvez seja a sua conexão, Fernanda. Você tem que ficar perto, né, de um Wi-Fi. Não sei se você está usando seu plano de dados ou a internet. Eu acho que é uma fragilidade aí da conexão da internet. Por isso que você não está conseguindo entrar. Porque as pessoas estão me ouvindo, né? Até a tua tela que aparece preta. Então, é porque a tua conexão é que não tá boa. E talvez, não sei. Bom, mas eu vou falando com vocês, né? Se a Fernanda não conseguir entrar, paciência, né? Infelizmente, nós somos pessoas comuns, né? Usamos aparelhos comuns, temos conexões de internet que às vezes não são muito boas, né? E nem sempre a gente consegue superar os obstáculos. Mas vou cumprimentando vocês, então, que estão aqui comigo. Quero já agradecer, já temos mais de 10 pessoas aqui, né? Absolom, a Fernanda, que está tentando entrar, o Gui Araújo, o Renato Gonçalves, Afonso, o professor Cláudio Miranda, a Gabi Camargo, a Mariana, a Cristina Copelli. Ó, todo mundo deve ser parente ou irmã da Fernanda, né? A Cristina. E deve estar ansiosa aí. O Amorim, Iguiora Amorim, o Caio Martins, a Copelli Maria. Copelli tá rindo aqui, da Fernanda, provavelmente, que tá tentando entrar. O meu irmão Daniel. Quem mais aqui? A Fernanda mudou a conexão, ela vai tentar entrar. Mas eu falava então que eu conheci a Fernanda nesse grupo, que é um grupo de juristas. E o conceito de jurista é um conceito mais amplo do que advogado. Então, ele reúne juízes, promotores, advogados, procuradores, no meu caso, né, que sou procuradora municipal, procuradores estaduais, procuradores federais, funcionários do judiciário. E por isso a Fernanda, apesar de ser psicóloga, não ter formação jurídica propriamente dita, ela participa desse núcleo com a gente, né, da associação de juristas, porque a ideia da associação é incorporar os servidores públicos que participam do judiciário e também os estudantes, né? Os estudantes também são aceitos na instituição, né? A gente aproveita até para convidar todo mundo que quiser fazer parte para entrar, para participar da Associação de Juristas pela Democracia. Para fazer parte dessa instituição, basta você procurar o nosso site na internet, pedir associação. Essa associação vai ser avaliada, né? E vai ser deferida ou não. O objetivo da ABJD, como eu disse, é tentar complementar as ações da OAB no sentido de denunciar esse mau uso, né, político do judiciário. Então, o famoso lawfare, né? Você usar o sistema jurídico para fazer uma perseguição política contra determinada pessoa, que é o que vem acontecendo contra o PT, e em especial contra o presidente Lula, mas não só
outros partidos e outras personalidades da política brasileira também têm sido atacados, né, por esse tipo de medida. Então, a ABJD, ela não é partidária, né? Ela reúne pessoas de vários partidos políticos, mas ela tem essa postura, que é uma postura política. Ela já entrou com representação contra o ministro Sérgio Moro, ela entrou com representação contra o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, questionando, né, a falta de imparcialidade na condução do processo, né? E tem tomado outras medidas jurídicas, entrou com uma ação contra o presidente Bolsonaro, agora por conta da pandemia, né, pela sua conduta criminosa de estimular que as pessoas a romperem o isolamento social, né, de colocarem as pessoas em risco ao participar de manifestações públicas, ao incentivar essas manifestações, inclusive contra as instituições da República, né, Supremo Tribunal Federal, em especial. Então, a BJD tem que procurar, às vezes a OAB se sente assim, com as mãos amarradas, né, para ter uma postura mais política diante desse processo. E aí a BJD falou, não, vamos, né, vamos reunir todos os juristas, né? E também tem essa diferença, a OAB é só dos advogados e a Associação de Juristas pela Democracia, ela reúne vários profissionais da justiça. Por exemplo, né, eu falei, os juízes, né, os promotores, e eles têm coletivos próprios. Por exemplo, os juízes têm a Associação de Juízes pela Democracia. Nós temos juízes aqui na Baixada Santista que são democratas, são associados da Associação de Juristas pela Democracia e, consequentemente, também da Associação de Juristas pela Democracia, porque ela acaba incorporando, né, esses coletivos. Temos também representantes entre o Ministério Público, entre os promotores, por exemplo, o coletivo Transforma MP, né? É um coletivo bem progressista dentro do Ministério Público e ele também tem uma atuação dentro da ABJD. E a Fernanda, ela tá sofrendo de não estar aí com você, mas ela não sabe o que está acontecendo, gente. Talvez, eu acho que a Fernanda não vai conseguir entrar, infelizmente, pelo problema aí da internet. Não, ela vai tentar aí reiniciar o aparelho, que foi uma dica aí que o Daniel deu, e vamos ver, né? Bom, eu falei da ABJD e eu convidei a Fernanda porque a Fernanda ela participa de uma frente chama Evangélicos pelo Estado de Direito. É um núcleo presente aqui na Baixada Santista e que tem uma atuação muito forte, né, para discutir essa questão também da religião e da política, né? Que muitas vezes muita gente diz assim, coisa que não se discute, né? Não pode se discutir religião nem política. Eu acho que a gente tem que respeitar. Qualquer crença tem que ser respeitada e qualquer postura política também deve ser respeitada. Mesmo aqueles, né, que defendem o Bolsonaro, a gente tem que respeitar. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dialogar, discutir no bom sentido, né? De abrir canais, né, de diálogo. Eu acho até que isso é muito importante, porque com base nessa informação de que a gente não pode conversar sobre isso, tem sido construído muito discurso de ódio, né? Usando a religião, usando a política, um discurso de ódio que prega a intolerância, que prega o desrespeito àquele que pensa diferente de você. Isso é que a gente não pode admitir, isso é que a gente não pode deixar acontecer na nossa sociedade, né? O Brasil sempre foi conhecido por ser uma comunidade amistosa, uma comunidade democrática, né? Que acolhia a todos. E de uns anos para cá, eu até queria conversar com a Fernanda, para até procurar entender melhor, não sei que opinião vocês têm sobre isso, vocês também podem colaborar comigo, para a gente entender o que aconteceu, né? Aí, principalmente de 2013 para cá, depois das manifestações de 2013, em que a gente veio assistindo uma escalada crescente
desse discurso de ódio, da intolerância, a ponto de termos permitido, né, a eleição do presidente Bolsonaro, que era uma figura política cujo discurso nunca enganou ninguém, gente. Ele sempre defendeu o ódio, sempre defendeu a tortura, né? Falava em, olha, 30 mil que morrerem é bom, né? Não há problema. Ele falou isso publicamente numa entrevista, né? Que tem que matar mesmo, né? Uns 30 mil que morresse seria bom. Agora, durante a pandemia, teve uma postura assim, sem nenhuma sensibilidade também, né? Com as mortes, falar, é que isso aqui é só uma gripezinha, né? Meu histórico de atleta não vai me permitir, né, pegar a doença. Então, o resto daí, né? Teve personalidades dentro do governo dele, né? Como a assessora, acho que Patrícia, se eu não me engano o nome dela, do Guedes, do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse que era muito bom a Covid, porque ela mataria os idosos e com isso economizaria os recursos da Previdência. A gente escutou coisas desse tipo, né, que foram reveladas pela Rede Globo, pelo Intercept, né, por toda vez que revelam-se conversas e reuniões ministeriais, né, como aquelas, a gente cai a máscara, né, desse pessoal e a gente vê com muita clareza, né, a pouca sensibilidade, o desprezo mesmo pela vida das pessoas, o desprezo por aqueles que mais precisam. E exatamente uma postura que nós não concordamos, né? A gente quer um Estado cada vez mais forte, um Estado que pense e que proteja aqueles que mais precisam. Deixa eu ler aqui, eu tô vendo, ó, a Fernanda continua aparecendo a mensagem de que meu pedido não foi enviado. Eu vou tentar, Fernanda, eu te chamar, tá? Ó, eu vou te adicionar. Estou aguardando, Fernanda, eu te chamei dessa vez. Vamos ver se com isso dá certo, né? Ai, deu certo, que bom! Deixa eu colocar de volta aqui que eu tirei para tentar ver o que estava acontecendo. Não, tranquilo, tá vendo? Que bom que deu certo. Ai, que bom. Não fica nervosa, que é assim mesmo. A minha primeira live, é que agora eu tô tão descolada, Fernanda, que eu me sinto em casa, sabe? Quando eu faço essas lives, eu nem fico mais nervosa. Mas antes também, nas primeiras, eu tava tensa, né? De alguma coisa. A minha primeira live foi com o Suplicy. Imagina, Nossa! E o Suplicy já é um senhor, né? Então ele também não tem assim essa destreza. E teve dificuldade para entrar. E eu no nervosismo, eu falei, ai meu Deus, não anunciei, eu com o Suplicy, imagina, não vai dar certo. Mas agora não, agora eu tava tranquila. Então tá Eu falei, bom. olha, se a Fernanda não puder entrar, eu ia falar por você, ia remarcar a Eu nossa tava, conversa para outro momento. Então, eu tava escutando, tava ótimo já. Então, mas olha, aqui no Instagram a gente tem um prazo. Aqui é bom É. também, porque ele impõe assim, é 1 hora de live. Então a gente vai Uhum. perder alguns minutinhos. E aí, o telefone tá tocando aqui, tô pedindo o pessoal atender. Mas a gente vai perder uns minutinhos, então vamos direto ao ponto, né? Eu já fiz a apresentação da BJD, né? Contei que você faz parte com a gente. Só faltou eu convidei também todos que estão nos assistindo, que tem esse perfil, que possa integrar a Associação de Juristas, que também, né, possam somar a esse nosso núcleo, que já tem quase 100 pessoas, né, aqui na Baixada, articuladas nessa rede. E ela é bem importante. Mas eu te convidei para falar de um tema bem específico que muita gente achou, ai, Paula, que interessante, vou assistir. Muita gente curiosa com essa ideia da fé e da política, né? Da participação política. Uhum. E eu já também apresentei, que você faz parte, aí você podia até falar melhor do que eu, dessa iniciativa do núcleo, da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Então, conta um pouquinho. Tá joia. Tá joia. Boa noite, então, direito agora. Boa noite, Paula, quem está acompanhando a gente. Poxa, eu estava tão aflita, você fez uma apresentação tão doce, você fez uma introdução tão doce. Eu queria estar ali para poder te responder e não conseguia. Obrigada, Paula. Quero agradecer dessa conversa. Para mim é super gostoso e importante falar sobre isso, né? Para mim é um prazer. Fico feliz de poder estar aqui com você,
falando um pouquinho sobre isso. Bom, então eu vou só apresentar, né, falar um pouquinho, contextualizar a frente, né, desse movimento, para depois a gente poder discutir alguns temas. A Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito é um movimento social e político, suprapartidário, formado por evangélicos, né? Ele não é ligado a uma igreja, uma denominação evangélica, são pessoas evangélicas que formam este movimento social. E ele está presente hoje, a gente tem núcleos organizados em quase todos os estados brasileiros, a gente se organiza em núcleos, né? A gente se organiza, cada estado tem a sua peculiaridade de ação e militância. E ele surgiu, até escutei que você citou um pouquinho o contexto do golpe lá em 2016, né? Ele surgiu justamente naquele contexto, como quando estava se começando a configurar o golpe, né, contra a presidente Dilma. Algumas lideranças evangélicas assim, sentiram a necessidade de se posicionar publicamente, de ter uma ação mais contundente, principalmente porque a gente tem uma outra fala hegemônica que dizia-se falar pelos evangélicos, né? Uma bancada evangélica que não nos representava a todos, né? Que é a maioria, não sei, uma grande parte, mas assim, não representa os evangélicos como um todo, né? Essa bancada evangélica e essa outra narrativa evangélica. Então, principalmente por isso, essas lideranças entenderam importante se posicionar também enquanto evangélicos, né, pelo Estado Democrático de Direito, naquele contexto, e começou a organização a partir daí, principalmente com, na verdade, quem iniciou, quem fundou foi o pastor Ariovaldo Ramos, junto com a Nilza Valérica do Rio de Janeiro, o pastor Ariovaldo Ramos aqui de São Paulo, e o Anivaldo Padilha, que é um metodista, inclusive foi exilado e foi preso, exilado na época da ditadura, foi militante protestante já naquela época, né? Você vê como tem os atores políticos e a religião, a gente está presente, essas dimensões da nossa vida se cruzam e a gente tem militantes lutando pela dignidade da vida humana. Sim, em todas as épocas, em todas nas as religiões. Isso é muito, eu sou Exato. católica, né? Isso é muito Sim, forte também, né? Na Igreja Católica, as comunidades eclesiais de base, a exato. teologia da libertação. Eu mesmo, quando Uhum. jovem, fui de grupo de jovens, fui crismada, né? É uma delícia, né? Nossa, não, o grupo de jovens, assim, foi, para mim, foi muito importante, assim, até para minha formação. Até Exato. por exemplo, dava aula, né, de alfabetização de adultos, a partir desse Sim. grupo, que era um grupo religioso. E foi isso que me levou para trabalhar pelo social, que me levou para a esquerda, né? Quando entrei na Para essa faculdade, fui para a área percepção. do PT. É a mesma Exatamente. formação, é só que E como isso é... é o exercício da Desculpa. cidadania, né? Que a gente faz. Exato. Exato. E como é fundante, né, para a gente que se engaja nessa luta social, política, nas mais diferentes formas, como essa vivência da igreja, dos grupos de jovem, como ela é uma formação política, né? Sim. Por isso que a gente não pode criar essa cisão e essa demonização ou da religião, que tem sim seus aspectos negativos, porque ela é um instrumento de poder, também pode ser usado, né, de várias formas, nem da política, né, porque é um espaço de vida, da nossa vida, né? Sim. São duas dimensões importantíssimas, e ela é para mim também, Paula, assim, de grupo de jovens lá na Igreja Metodista, foi onde eu tive minhas primeiras lições de política, de organização política, sociedade de jovens, e a Paula assumiu aqui para mim. Ah, não. Tá, tudo bem aí? Porque eu tô vendo só eu agora. Ai, meu Deus. Pronto, desculpa. Voltou. Fui eu. Voltou. Eu fui dar. As pessoas estão entrando, aí parece assim, acenar. Aí eu não sei porque às vezes eu aceno e eu troco a câmera. Tá. Mas aí eu percebi. Será que foi isso que eu fiz? Aí por isso o lado de lá da câmera tá escuro, né? Tá escuro. O telefone tá apoiado, né, num lugar. Tá. Então é isso. Mas volta, desculpa. Mas é isso, não, como é fundante e como é potente essa vivência, né? A sua, como você citou, nos grupos de jovens, da igreja evangélica, né, protestante também é a mesma coisa, foi onde eu tive minhas primeiras experiências com política, de organização, a gente tinha a sociedade de jovens, como gerir tudo isso, é muito potente, né? E por isso que essa articulação é importante, de forma da boa política e da ética, não da como uso de poder sobre os outros. Claro. Né? Mas falando desse. Então, vocês se organizaram nessa frente de evangélicos, né, a partir de 2016. E ela é aqui regional? Me fala mais dela, assim, que eu realmente não conheço pessoalmente. Então, ela é, como eu te falei. Ou só regional? A gente tem já em quase todos os estados brasileiros, está organizada em
nos núcleos, né? Como eu te falei, cada estado tem a sua dinâmica, né? Aqui a gente tem núcleos em São Paulo, na capital, a gente tem algumas regiões da capital, e a gente tem aqui na Baixada, o núcleo na Baixada Santista da Frente de Evangélicos do Estado de Direito. E aí os nossos membros são membros das mais diferentes igrejas, denominação evangélica, alguns não são igreja nenhuma, às vezes tem identidade com o evangelho e tal, mas não com nenhuma instituição religiosa. E vocês têm feito debates, né? Porque eu já assisti eventos, não é? Para fazer o que você tem feito aqui? A ideia sim, a ideia aqui na Baixada especificamente, né, que posso falar um pouco mais de como a gente tem se organizado, a gente procura, primeira coisa, quando a gente começou a se organizar, ela é estar junto e ser um grupo de referência um para os outros, de apoio emocional, inclusive, porque todos nós evangélicos temos saído muito feridos, né, de tudo isso, por conta desse discurso hegemônico e principalmente com a chegada do Bolsonaro, que a maioria dos evangélicos aderiram de uma forma, isso é um fenômeno que dá para a gente discutir aqui melhor, mas assim, a gente saiu bastante ferido porque a gente não conseguia se encaixar, muitos de nós não conseguimos mais nos encaixar nas nossas comunidades de fé. E, mas enfim, isso também acontece na religião católica, né? Você vê algumas correntes também cresceram muito, né? E eu acho que a gente precisava até... eu gostaria mesmo de trocar uma ideia. A gente tem algumas pessoas já fazendo comentários. A religião cumpriu e ainda cumpre o papel de regulação dos valores sociais, fala o Caio, né? O Caio Martins, meu colega. Caio. Você conhece o Caio também? Conheço! Olha, a gente acaba, né? Nós somos poucos. Maravilhoso. Olha que legal, a gente acaba se encontrando, né? Em muitos momentos. Sim. Mas eu percebi, assim, que essa escalada de ódio, né? Ela veio... assim, teve um divisor de águas, que foi aqueles movimentos de 2013 para cá, sabe? De lá que parece assim que a direita se apropriou, né, do movimento social, né? Que foi num primeiro momento, era até um movimento de esquerda, porque lembra, o mote no começo era um movimento contra o aumento da tarifa em Passe São Paulo. Livre, né? Era o movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa. E aquilo ali foi descambando, né? Eu também, assim, eu até hoje não entendo muito bem, assim, como é que as coisas foram desandando até tanto. Acho que todos nós estamos tentando processar ainda, né? Como é que a gente veio parar nesse lugar que estamos hoje? Contra, sabe? Não é por ser contra o Bolsonaro, não. Poderia, por exemplo, eu também era contra o Fernando Henrique, eu era contra o Collor de Mello. Então, eu nem sempre eu ganhei as eleições, eu tô até acostumada a perder, para falar a verdade, né? Assim, porque a esquerda nunca foi hegemônica, né, no Brasil. A não ser naquele período, né, curto, né, do governo Lula, e mesmo assim com muita fragilidade, tanto é que o Lula ganhou as eleições, mas ele teve que fazer alianças com partidos, né, que não eram de esquerda, estavam longe disso, o presidencialismo de coalizão, inclusive muita gente coloca a culpa, né, dos fracassos ou falhas, né, dos governos do PT neste tipo de aliança que foi feita, porque acabou assim, loteando, né, cargos, ministérios. Então, políticas que estavam começando a crescer, sendo muito ousadas, foram digamos, suspensas, né? Ficaram em suspensão porque este ou aquele ministério acabou indo para as mãos de partidos mais conservadores e que não estavam dispostos, né, a fazer as mudanças que nós tínhamos iniciado. Isso ficou muito claro no Ministério das Cidades, né? Não ficou em algumas áreas que o PT preservou. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores teve o cuidado, né, de preservar a saúde, preservar a educação, né? Sempre foram ministérios petistas, e aí com isso também a gente conseguiu avançar muito. Os grandes programas, né? Brasil da área social, Brasil Sem Miséria, Programa de Aceleração do Crescimento, mas outras áreas, né, acabaram sendo, né, transferidas, né, ou compartilhadas, digamos assim, né, com partidos que não... bom, mas aí voltando à questão, eu acho que isso... eu não sei muito como foi estudando. Como é que você vê isso? Eu não sei se você tem alguma opinião sobre isso, se vocês, como frente, já
fizeram A alguma gente pensa, a gente reflexão? tenta fazer essas análises, a gente está o tempo inteiro tentando, assim como todos nós da militância de esquerda, tentando fazer essas análises para entender o que aconteceu e como a gente pode reverter, né, ou construir um outro projeto, ou o projeto que a gente tem, né, como a gente consegue lutar pelo nosso projeto. Olha, Paula, assim, eu acho, vou falar um pouco da vivência dos evangélicos, Sim. então, da fé a partir desse lugar que é de onde eu posso falar, né? A gente tem, olha só, os protestantes, que foram justamente aqueles que lutaram pelo Estado laico, né? Você vê, a reforma protestante lá no século XVI, ela se colocou justamente contra essa ideia de você se submeter a uma autoridade religiosa que pode falar por Deus, que era o caso, né, da ideia do Papa, enfim. E aí não estou demonizando a Igreja Católica, mas assim, as constantes naquele momento, né, que era a venda de indulgências, era uma sociedade super miserável que ainda tinha que pagar para a igreja. Naquele momento, a igreja estava naquele, né, vivendo esse tipo de relação de poder com a comunidade, de exploração também. E naquela época, a reforma protestante não era, a ideia não era criar uma nova religião, eram padres, né, eram bispos da igreja católica que estavam questionando, olha, não está certo isso, né, e não está certo a gente submeter a uma coisa que não está na Bíblia, por isso que a reforma valoriza a leitura direta da Bíblia, não se submeter a uma autoridade que vai falar no lugar, né, de Deus, e daí as traduções da Bíblia, né, para as linguagens do povo. Então, veja só, uma igreja que surge nesse contexto, né, com a ideia de não se sujeitar mais a esse... Estou simplificando bem, né, Claro, Paula? Só para claro, poder não dá falar para fazer uma como a aula de igreja história. evangélica também... como a igreja evangélica, depois, né, como toda religião que vai se institucionalizando, ela vai cedendo às dinâmicas e às relações de poder, né? Você vê uma igreja aí mais recente, né? Como estava falando no Brasil, a igreja protestante tem um papel importante na luta pelo Estado laico, e agora a gente tem uma igreja evangélica que maciçamente, os neopentecostais principalmente, que querem a igreja no poder misturado com o Estado, né? Sim. Olha só como a gente, é cíclico a coisa, né? A gente tenta reformar, né? O ser humano cria uma instituição que oprime, aí tenta refazer isso, e depois quando vê já se enrijeceu de novo na relação promíscua com o poder. Verdade. Então, o que a gente vê que chegou, né, os evangelhos foram perdendo essa linha, é uma teologia bastante equivocada também, né, Paulo? Uma teologia que a gente herdou dos fundamentalistas norte-americanos. A nossa evangelização no Brasil, na América Latina, veio principalmente pelos Estados Unidos, né? E é uma teologia fundamentalista no sentido, sem querer simplificar demais essas definições, mas assim, no sentido de que é a aplicação direta, a análise só gramatical ali da palavra da Bíblia, e não uma análise contextual, não uma análise que se aplica à realidade latino-americana. Então, isso que a gente chama de fundamentalista, e tem umas especificidades da teologia. E essa teologia acaba colocando também os crentes, né, as pessoas que professam essa fé também, subalternas a uma autoridade espiritual, né? Aprenderam a conviver com a tirania, né? Então, é o homem de Deus que está falando, é a serva do Senhor que está falando, então ali reside um ungido do Senhor. Então, também eu creio que o meio evangélico foi preparando o terreno para essa ideia de um ungido do Senhor, que isso não tem base de fundamentação bíblica, né? O ungido do Senhor na Bíblia sempre diz respeito a Cristo, né? Ou menção a Cristo, ao papel de Cristo. Mas criou-se esse terreno para que os evangélicos idolatrassem uma pessoa que vem como, né, tem o Messias agora, né? O Bolsonaro, o Messias, o Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, a gente faz muita essa análise de quanto uma teologia equivocada e quanto o uso instrumental, né, da fé prepara o terreno para esse tipo de tirania, né? Que é o que a gente está vivendo agora, o neofascismo, enfim, de forma tão contundente. Você vê a estética nazista sendo reproduzida e ninguém se choca, né? Os evangélicos continuam ainda de forma tão cega aderindo a esse tipo de discurso. Então, assim, a coisa é tão... Todos, né? Então, tem algumas pessoas aqui, o Daniel fez uma comentário, olha, com a força da bancada da Bíblia no Congresso, houve um direcionamento do espectro para a direita, sendo que Cristo é totalmente de esquerda. Como abrir os olhos dos evangélicos? O Vitor fala, essa é a pergunta, né, Daniel, que a gente tem. O Solon fala assim, MBL nas ruas e o Gigante Acordou foram grupos que surgiram nessa época, em 2013, financiado pelos think tanks,
organizações de influência política e econômica radicada nos Estados Unidos. Eu acho importante essa lembrança. E você também... Eu acredito, não é questão de acreditar em teoria da conspiração, não, mas eu acredito que não é um movimento assim espontâneo, nunca foi. Sim, com certeza, não. E a gente tem até muitos indícios para isso, né? Das informações que têm vazado, da interferência dos Estados Unidos nas nossas, inclusive os robôs produzindo esses. Isso eu também tenho certeza. Eu acho que não é uma teoria. Da mesma forma que nós tivemos, né, e já está comprovadíssimo o apoio dos Estados Unidos em todos os golpes militares na América Latina. Exato, nos anos 60 e 70, né? É um revival disso. Nós tivemos... Exato. Porque, assim, tem muitos indícios, como você falou, a embaixadora que estava... embaixadora dos Estados Unidos que estava no Paraguai, quando teve o golpe no Paraguai, veio para o Brasil e teve o golpe no Brasil. Sabe? Você vê personagens assim que transitam nos países da América Latina. Coincidências, né? Golpes, né, que aconteceram em todos os países, né, que tinham um direcionamento de esquerda. Na Argentina não foi um golpe porque eles perderam a eleição, né? A esquerda perdeu a eleição. Ganhou agora novamente, né? Porque o governo de direita foi desastroso. Eu acho que a gente aí revive também essa coisa do efeito Orloff. Não sei se você lembra, era uma propaganda que tinha, que você é mais nova que eu. Mas tinha uma propaganda de vodka. E eu não me lembro bem da propaganda, mas ela falava desse efeito Orloff e ele ficou famoso porque a gente via a hiperinflação acontecendo na Argentina e o Brasil caminhava sempre no mesmo sentido, sempre um pouco, alguns anos depois, tudo que acontecia na Argentina acontecia aqui no Brasil. Então, isso também é agora, assim, eu acho que a vitória, né, da esquerda na Argentina no ano passado me faz lembrar, assim, eu acho que o presidente Bolsonaro, a rejeição dele vem aumentando muito, né, o apoio político ele vem caindo. Então, assim, eu acho que ele não vai, se ele conseguir terminar o mandato, que eu já acho difícil, acho muito provável, né, que ele seja afastado. Alguma coisa aconteça antes, sim. Mas se ele conseguir, ele não vai ser reeleito. Isso tenho certeza, assim. Né? Ah, não, duvido também, duvido. Porque... Quero crer que não, né? Porque ele não... Quero crer que não, Paulo. Mas, assim, o problema que eu falava, assim, não foi nem a eleição dele ou agora a não reeleição dele. O problema é que a postura dele, você autorizar que uma pessoa, chefe de Estado, tenha a postura que ele tem, ela acaba destampando, permitindo que todas as pessoas sejam agressivas, sejam intolerantes. Legitima, né? Legitima a violência. A gente tem visto quanto aumentou. A ignorância, né? Eu sou muito atacada assim, nesses grupos de WhatsApp. Como você sabe, né? Eu fiquei em Brasília muitos anos na presidência da República. Foram 13 anos e meio. Todo o governo Lula, governo Dilma. Voltei para a Baixada Santista em 2016, logo depois do golpe. E aí eu fui me reconectar com os meus amigos, né? Então, entrei num grupo de WhatsApp dos nadadores, né? Porque eu fui nadadora, né? Nadadora, olha, você não sabia. Fui tricampeã santista de natação. Olha. Deixa eu me exibir. Eu tenho histórico. Isso aí. Eu tenho histórico de atleta, de verdade. Você pode falar isso, você pode falar isso. Mas e aí eu me lembro assim que e aí eu tentando falar, não, trabalhei no governo Lula. Nossa, eu fui super agredida, entendeu? Assim, nas eleições de 2018. E outros grupos também. Eu tô citando esse, porque esse foi assim... E por ser mulher, né, Paula? Tenho certeza que por ser mulher também. Também. Isso, é bom a gente tocar. Precisa. Para esse assunto, porque, inclusive, essa live que eu faço no Instagram, eu só faço com mulheres. Eu até brinco, eu chamo de live feminista. Porque, feminista. Não que a gente vá falar sobre feminismo em todos os assuntos, mas é só pelo fato de eu privilegiar esse debate com mulheres, porque senão a gente acaba sendo inviabilizando. Reproduzindo, né? E a gente reproduz a nossa estrutura machista que dá centralidade para o homem sempre, né? Perfeito. E a gente ainda vive isso muito, né? Parece que a gente está numa sociedade super avançada, já melhorou, já superou, mas como é forte isso ainda, né, Paula? Como eu vejo as mulheres são muito mais atacadas, as mulheres, como você está colocando,
são atacadas de uma forma ainda muito mais pessoal, uma forma muito mais cruel, né? Assim, as mulheres parece que não podem sair do lugar delas, né? E quando elas saem para lugares de poder, no sentido de, sim, de ter uma liderança, de ter uma fala pública, de ter um cargo público, isso parece que as pessoas não conseguem Sim, aceitar. nossa, eu me lembro como a presidenta Dilma foi atacada, Exato, era assim com exato. palavrões, né? Era Com horrível, era horrível. adesivos, assim, lembra? Pornográficos. Eram, assim, coisas que você Pois é, nunca viu um homem, um presidente, nem o presidente Bolsonaro, ser atacado da mesma exato. forma, né? Apesar de todas Isso é, as sim, micagens, né? As palhaçadas que ele faz, que ele até faz questão de fazer, né? Mas ele nunca é atacado dessa forma pessoal. exato. É diferente o ataque à mulher, né? Ainda é muito fruto. Isso é em todo mundo. A gente vê várias pessoas, figuras importantes femininas em várias partes do Aqui mundo em que são atacadas Cubatão, dessa forma, aqui né? em Cubatão, né? Nós tínhamos a prefeita a Márcia Rosa, do PT, ficou 8 anos no poder. Nossa, ela foi muito ofendida desse ponto de vista, ponto de vista pessoal, assim, Exato. com quem É, ela tá é saindo, diferente. com quem ela tá transando, como se isso É fosse isso. importante para o poder público, né? O que importa, ela É, pode, é. né, ter seus méritos e seus defeitos como pessoa pública, e Sim, ela tem que sim. ser criticada por eles, mas pela atuação Mas pública e nunca a pelo. gente percebe a diferença, né? A gente percebe a diferença do ataque. Ô, É, Paula, mas queria só responder a pergunta do Daniel, que você leu. Posso sim, falar? Que é pode, aquela claro, pergunta desculpa. que é como fazer as pessoas. Não, imagina que eu estou aqui tentando resgatar. A gente vai falando, tanta coisa e eu vou perdendo. Que ele falou, eu achei muito legal que ele falou como as pessoas fazer os Abrir os evangélicos olhos. perceberem que Cristo que era de esquerda, né? E eu tenho uma resposta bem simples para isso, é fazer as pessoas lerem o evangelho, só isso. É só ler o É, evangelho assim, que não tem como não tem como. O que acontece é que a gente, olha só, eu cresci desde a adolescência no meio evangélico, é que a gente recebe, mesmo a gente lendo, estimulando, sendo estimulada a ler diretamente a Bíblia, estudar, a gente recebe atravessada por uma outra significação, né? A gente recebe esse evangelho, a gente lê já atravessado pela cultura patriarcal dos nossos tempos, das nossas igrejas e dos nossos tempos, porque o patriarcalismo, né, o patriarcado não está só nas igrejas, está na sociedade como um todo. sim. A gente recebe esse evangelho já mediado por uma série de outras interpretações que a gente se acostuma a ler de uma determinada forma. Quando você vai se despindo disso, você para ler, assim, não tem como ter outra conclusão, né? Verdade. E eu acho que é por isso que as religiões todas, né, cristãs, acabam dando jeito de abafar esse evangelho, né, de colocar dentro de uma caixinha, porque ele é muito potente. Uhum. Ele é muito potente, né? Se você realmente dá vazão ao que Cristo mandou, né, colocou, nos ensinou, ele é de um grau de... Hoje ele é muito revolucionário. Imagine lá na época, não é à toa que ele foi perseguido e morto, Sim, assim como todos os discípulos. verdade. E aí eu queria fazer um recorte da mulher, que eu acho que é propício aqui para nossa conversa, sem querer, não vou ficar citando várias partes da Bíblia, mas eu queria dar Não, um pode exemplo. citar, que é uma delícia. Então, eu queria dar um exemplo sobre as mulheres, justamente, né? Como uma passagem tão simples e que todo católico e evangélico conhece essa passagem, que é o episódio de Marta e Maria, quando Jesus e os discípulos param e ficam na casa de Marta e Maria. Sim. E Maria está lá, Marta, A Marta é a trabalhadora. Marta está lá, E a isso, Marta está lá Maria que ficava tarefada com as rezando. coisas. E a Maria que ficava. Então, aí é que tá. Ela não ficava rezando. E é isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende. Nossa, ela estava, né? A gente escuta Marta trabalhando, ociosa com as coisas da vida, da mesa, do trabalho doméstico, e Maria estava lá escutando Jesus. E aí, quando Marta reclama com Jesus, fala: olha, mas você não se incomoda que ela fica aí sentada enquanto eu estou aqui trabalhando? E aí Jesus responde, né? A gente sabe assim: olha, Marta, você anda muito inquieta, ansiosa, né? E pouca coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e ela não será tirada. E aí a gente aprende, nas diversas quando escuta padres e pastores falando, tá vendo? O mais importante é seguir a Jesus, ou vir à igreja, ou servir ao Senhor, né? E na verdade não é isso que diz a passagem. Se você ler com o mínimo assim, de conhecimento de o que era aquela época, o que representava uma mulher estar sentada junto com os demais homens, aprendendo de um mestre, porque não era rezando, Jesus era a gente não tinha escola na época, né? As mulheres não iam para a escola nem os homens. Sim. Eles tinham mestres que ensinavam, estava misturado o saber filosófico, o saber da matemática, estava misturado com o saber religioso, você tinha um mestre que ia te instruindo. Então, sentar para escutar Jesus era estudar. Entendi. Era estudar
E no caso, né, isso em vários, né, qualquer mestre, qualquer relação com o mestre, os homens faziam isso, as mulheres não, naquela época. E Jesus não só permitiu, e sentar para estudar com Jesus era mais do que só estudar, era aderir a um movimento revolucionário. Uhum. O que Jesus estava promovendo lá era um movimento que ia, por mais, a gente pode, né, essas são as nossas palavras de hoje em dia, na época não se usava essas palavras, Sim. mas o que ele promovia era uma luta contra o sistema, Uhum. né? Não preciso dizer muito, se ele foi morto, crucificado, perseguido pelos religiosos e pelo sistema do Império Romano, ele promovia uma luta contra o sistema. Então, é esse ponto que eu queria chegar, e que justamente para dizer de mulheres como você, de tantas mulheres que estão na luta, seja através de cargos no executivo, de disputa, né, das eleições ou dos movimentos sociais, é o que Jesus falou sobre essas mulheres, Maria, que estava sentada estudando e aderindo ao movimento social revolucionário. Falou, Maria escolheu a boa parte, que é isso, é a mulher poder estudar, se empoderar, lutar por um projeto de sociedade que ela acredita naquele momento, era o projeto apresentado por Jesus, era revolucionário. Ele não criticou Marta, que escolheu aceitar o lugar em que a sociedade deu para ela. A sociedade deu o lugar que a mulher tem que cuidar mesmo da casa, correr para cima e para baixo. Ele não criticou. Uhum. É uma escolha da mulher, mas ele falou para Maria, ela escolheu a boa parte. Então, se tiver mulheres evangélicas, católicas, cristãs, né, escutarem a gente, saber que Jesus valorizou as mulheres que estudavam e que foram para a luta por um país, uma nação melhor, uma sociedade melhor. Incrível. Eu acho que é lindo, não é? Leitura. Que bom que você não é maravilhosa? Não é? E assim... era uma coisa que me incomodava, eu confesso para você. Essa história me incomodava, porque eu me identificava com a Marta. Eu falava assim... Fica com dó da Marta, né? Eu também. Eu ficava com dó da Marta. Exato. Mas quando a gente entende o que significava a Maria estar sentada ali, ela não estava rezando, ela estava aderindo a um movimento de luta. Né? E ele falou para Marta, olha, se você quer, né, em outras palavras, ficar no lugar que a sociedade te colocou, tudo bem, mas é possível escolher a boa parte. Então, quero dizer assim, que admiro muito as mulheres que assumem isso, né, e acho que a gente tem que não só valorizar as mulheres, nesse momento aqui a gente falando das mulheres, mas homens e mulheres que assumem não só a luta pelo seu próprio bem-estar, ou da sua família, da sua igreja, né, mas que pensam na sociedade e numa justiça social, numa justiça que tem que estar disponível para todos, né? Não só para os seus. Era isso que Jesus estava querendo colocar, né? E valorizar. Então, é isso. Respondendo o Daniel, é as pessoas lerem o Evangelho, tentando se despir daquilo que a gente aprende dogmaticamente. Mas ler o Evangelho também no seu contexto, né? Exato. Um livro que eu gostei demais foi o do Saramago, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é ótimo, esse livro, porque ele coloca a história de Cristo dentro do contexto histórico. Então, por exemplo, isso que você falou agora. Eu também, antes de ler esse livro de Saramago, eu não tinha noção do que era o papel da mulher naquela época. A Maria nem sentava à mesa para comer. Porque as mulheres não se sentavam à mesa com os homens na época. Elas comiam no chão. Exatamente. Enquanto os homens comiam na mesa. Então, agora sim, dá até realmente para a gente compreender o que você falou. A Maria está lá, na mesa, com Cristo. Junto com os homens. Junto com os apóstolos. Em posição de igualdade. Realmente. É isso. É muito revolucionário. E é simples, se a gente fizer uma mínima leitura de contextualização, é simples, eu digo assim, claro, né? A gente não é simples porque a gente vem carregada dessa visão já dogmática. Então a gente tem que desconstruir. Mas quando a gente consome, aí a gente se apaixona ainda mais pelo Evangelho e se dispõe ainda mais para a luta. Né? Com certeza. Deixa eu comentar aqui é porque faz parte da vai lá, tranquilo. etiqueta, né, da live. Você tem que prestigiar quem está também nos assistindo. Não, é gostoso. O Prezi está aqui, também um grande amigo que conheci em Brasília. Ele falando que o Bolsonaro tem que ser afastado o quanto antes, né? Fora Bolsonaro, que é uma questão de humanidade, né? O afastamento desse presidente, que ele tem tido uma prática mesmo desumana. Ele faz um elogio aqui para mim, que eu fiz um excelente trabalho no governo, né? Quando eu estive lá em Brasília. Ele me ajudou muito. A gente organizou um encontro nacional de prefeitos. Menina, assim, tinha 15 mil pessoas nesse encontro. Foi uma loucura. Nossa, que lindo! Mas foi muito... esses processos, a gente aprendeu muito também, assim, tentando criar esses processos
democráticos de participação. Então, todos os programas, a gente fazia um encontro de recepção aos novos prefeitos, para que eles conhecessem os programas federais. Nós colaborávamos com o processo de transição governamental, né, para que não houvesse interrupção dos programas Ruptura. Na prefeitura, e que os prefeitos, o quanto antes, se apropriassem desses programas e continuassem a expandir, né, essas políticas nos seus municípios. Então, era um encontro lindo. Desafiador, né? Que a gente fazia Ele começou, o primeiro encontro tinha 5.000, porque são 5.000 prefeitos. Tinham 5.000 pessoas. No segundo, aí os prefeitos já trouxeram primeira-dama, secretários, né? Porque gostaram, aí eram 15.000 pessoas. E a gente não tinha estrutura, né, para receber, né, e atender tudo isso, mas foi muito bom mesmo assim. A Soraya aqui falando que a única coisa que esse governo fez foi escancarar o preconceito, racismo, homofobia e feminicídios. Isso também é um tema interessante da Bíblia, né? Muita gente usa a Bíblia para defender, né, homofobia, defender racismo, né? E que exatamente. Exatamente um exemplo dessa leitura dogmática, equivocada da... A Bíblia já foi usada para defender a escravidão, né? Você pensa só como é. No passado. Que louca, né? A Mônica Marques, que é nossa pré-candidata vereadora aqui em Cubatão, uma professora, fala, Fernanda, mediado pelos pastores também, que dá a interpretação dele é o pastor. Exato. Tem razão, isso mesmo. O Fábio, né, Ferreira falando, Jesus não fundou religião, na verdade foi contra os religiosos da época, né? Contra o comércio, né, na igreja, da religião, aquela cena, né, que ele expulsa, né, os vendedores do templo. Ele deixa... É verdade, ele não fundou religião, é isso mesmo. Quem fundou depois o apóstolo Pedro, né, que foram os seguidores, né, que deixaram depois, nas gerações seguintes, deixaram de se tornar uma comunidade, uma forma de caminhar e de construir sociedade, para depois tentar colocar numa caixinha da religião, né? Um processo histórico, óbvio, né? A gente está resumindo. Perfeito. O Vitor aqui, a religião cristã acaba pregando mais a cultura atual do que realmente a ideia de Cristo, né? Ele comenta. É verdade. É verdade. É isso mesmo. A Dani, ela estava adorando, se alimentando de conhecimento. A Maria, né? Ela tá falando da Maria, com certeza. Da Maria, isso, É que a gente acaba lendo mais tarde, a gente não sabe aqui eles estão se referindo. Desculpa, é que eu fiquei falando muito, né, Paula? Eu que não parei de falar. Eu também. A gente se empolga. A Soraya falando, eu sou bem ignorante em relação a esse assunto, aprendendo muito. Que bom, eu também, viu, Soraya? Estou aprendendo muito aqui. A Fernanda Estamos aprendendo juntas. Não, aprendendo juntas. A religião, ou Vitor, a religião virou um sistema que usa como ferramenta, em algumas vezes, uma história contra o sistema. Não, eu não entendi muito bem. A religião virou o sistema que usa como ferramenta, em algumas vezes, uma história contra o sistema. Tá meio profundo. Acho que eu não alcancei. Tô tentando. O Caio elogiando as falas. A Soraya também elogiando a nossa reflexão. O Daniel falando que adorou a posição da Fernanda. Por favor, nos ofereça mais suas ponderações. Ele está dizendo que ele não quer mais me ouvir, que ele quer ouvir você. Não. Não, mas você está... A gente, a nossa família, né, não é valorizada, né? Mentira, não é? Eu sei que a sua valoriza, eu também. Eu tenho feito também, assim, live quase todo dia. E o Daniel é um bom militante, um apoiador, super apoiador, né? Ele participa de muitas lives, então ele realmente, coitadinho, ele já está cansado de me ouvir falar. Duvido que esteja, ele é um querido. Vamos falar mais aqui. Então, não sei, Fernanda, o que mais que a gente pode falar? O Zé Luiz está perguntando... Ai, meu Deus, fui tentar ver os comentários, mexer em alguma coisa. Não consigo mexer em muita coisa ao mesmo tempo. O Zé Luiz perguntando se é só no Instagram. Zé Luiz, infelizmente, assim, para eu fazer uma live que possa ser repetida no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu precisaria ter um repetidor profissional. E é uma coisa mais complicada de mexer. E eu,
confesso a vocês, gente, eu sou uma pré-candidata que não tem estrutura nenhuma, é verdade. Então eu faço eu mesmo. Quem me apoia, o meu assessor é meu filho, é meu irmão, né? Então, assim, eu não tenho instrumentos. Não tem os Estados Unidos te bancando, Não Paula? tenho, não tenho como fazer essa live em vários locais. Eu tô até. Ainda mais no o Instagram, ele tem mais essa complexidade. Então, eu faço isso. Para compensar, eu faço uma live no Instagram e as outras, que são mais 3 ou 4 por semana, depende da semana, eu faço no Facebook. Porque no Facebook eu tenho 10 mil seguidores. E aqui no Instagram eu Né? tenho 1.000, né? É uma rede social que eu não usava. É uma rede social Não também, tem outro alcance, né? mais para jovens, né? Assim, ela é mais recente, né? Instantânea. Então, assim, como eu não Uhum. tenho muitos seguidores aqui, eu acabo não tendo também uma atuação assim muito ativa, né? Mas eu estou Uhum. procurando melhorar, estou procurando porque eu acho que é importante. Ela é uma rede social, inclusive, mais moderna que o Facebook, né? Ela tende até a superar o Facebook nos Sim. próximos anos. É o que os assessores, os consultores aí de mídia, marketing dizem. É. Então, que a gente tem Eu não que... posso nem ajudar, sou bem atrasadinha nesses assuntos, Paula. Eu sou Mas péssima. só, Você vê que eu quase não consegui entrar aqui na live. mas só para explicar, né? Por que que não é nos dois Sim. lugares. Sim. A Mônica está perguntando aqui, Fernanda, qual a sua posição sobre a demonização das religiões de origem africana? Ah, muito interessante, isso mesmo. Boa. Uma tragédia, uma lástima, assim, uma posição que promove a violência, que promove, né, o genocídio, que promove o ódio, como o Paulo estava falando, né, que é E é bastante um exemplo impregnada em de muitos racismo, né? Porque de aí, além do racismo. preconceito, além dessa questão que nós estamos discutindo, né? Do uso da religião como instrumentos de poder para perpetuar uma postura ideológica Sim, conservadora, que isso, todas as isso. instituições são usadas para isso, né? O direito, a religião, os partidos políticos, tudo. Mas, Uhum. no caso das religiões de matriz africana, além disso, desse uso que se faz, ela tem essa característica porque ela tem cor, né? É uma religião que tem cor, Exato, é uma religião exatamente. negra, Então, e aí ela sofre exato. também, né? Também o É um preconceito preconceito. religioso, exatamente, associado ao racismo estrutural, à dominação política. Assim, é uma tragédia, eu não sei que nome, é inominável. É, De fato é algo bastante presente em diversos setores da cultura. Não posso, a gente tem que lembrar que o universo evangélico, quando a gente fala de evangelho, a gente fala de várias culturas diferentes. Né? A gente tem vários modos de ser evangélico, mas em grande maioria, é muito forte em grande número de culturas evangélicas essa demonização da cultura das religiões de matriz africana. E ela parte de primeiro, né? Assim, ainda antes da questão do racismo, falando do preconceito com os católicos, né? Muitos evangélicos têm preconceito com os católicos, com os espíritas. Então, de uma forma, primeiro de tudo, tem essa cultura dos evangélicos a se sentirem possuidores da caixinha Deus, né? Tem um pouco disso que cada religião tem os seus extremistas que se sentem os detentores da verdade e detentores de Deus, né? Conseguem monopolizar Deus, tem monopólio de Deus, né? Então já tem essa cultura de base, né? Que ela é muito nefasta, muito ruim, e que então não tem base no Evangelho. Né? Quando em João a gente lê, né? Que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, foi o mundo, né? Não foi em todas as expressões culturais, todas se relaciona com todos, a partir da história de vida, da cultura de cada um, né? Então, quando os evangélicos, ou católicos, ou extremistas de qualquer religião querem se apropriar e ser dono da relação com Deus, já de base se distancia do evangelho. Né? Então, mas a gente tem isso sim, muito, muito enraizado, e acho que, especificamente em relação às religiões de matriz africana, essa associação da religião com as estruturas de poder, né? Então, se associa a essa violência racial ligada a uma cultura escravagista que a gente tem também. São dois fatores nefastos. gente, olha, infelizmente nosso tempo já está acabando, ele está me apontando, está em 1 minuto. Então, Desculpa, falo demais, tá vendo? não, é que é curto mesmo o tempo. Eu quero Não é rapidinho. agradecer, Fernanda, nesse 1 minuto, a você, pela disposição de estar aqui. E a gente pode marcar.
entendeu? Outras vezes, eu quero fazer uma live, gente, no Facebook, e aí com a Fernanda e mais alguém, talvez até de Legal. outra, não evangélica, eu católica, você e mais alguém de outra Sim, religião, para a gente fazer, e aí a gente pode aprofundar esse debate, com com certeza, certeza. viu? Um Legal, beijo, legal. obrigada a Adorei, todo Paula. mundo. Fernanda, não se atrase para o Obrigada. próximo compromisso virtual, Caio está dizendo. Tá joia. Vou deixar. Obrigada, Um adorei, beijo Paula. Você é uma também. querida, adorei estar com você. Tá bom. Obrigada. Tchau, querida. Até mais. Beijo, gente. Valeu. Tchau. 15 segundos temos aqui. Opa, Ó, foi muito dá para mandar mais proveitoso. beijos. A Soraya também está agradecendo. Muito E legal, gente. o Fábio Ferreira continua. Isso mesmo. Continua depois uma outra Tem live mais no um segundo. Facebook, que aí no Facebook a gente tem mais tempo.